Bom dia! Vamos começar essa série maravilhosa, Mulheres de Carne e Osso. Já pensou poder conhecê-las de perto, poder saber sobre as suas lutas, né? Muito bom. Aqui já está a Thalita. Deixa eu só fazer um teste aqui com ela, ver solicitação. Certinho. Faz tempo que eu não faço live, que eu nem estava lembrando como fazer. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Oi, bom Certo, dia. né, Thalita? Tudo bem? Está me ouvindo? Tô ouvindo bem. Acredito que a Yes. gente não vai conseguir tanta gente online ao vivo, mas a gente vai deixar gravado aqui e Tá. Bom, eles vão acompanhando depois. Prazer receber você na minha casa, mesmo que seja de maneira online. falar. Eu estive na sua, falta você vir na minha. Se Deus quiser, vai dar certo. Essa é a Thalita, Thalita Santos, não é isso? Isso. Thalita Santos. Eu conheci a Thalita justamente nessa esfera de tentar entender como as pessoas são diferentes. E Thalita é uma dessas que foi feita à imagem do Senhor e espelha o que eu tenho chamado de essa agilidade, essa força que pertence ao Senhor, mas que foi dada também a ela, como também a outras em abundância. Eu tenho dito aqui que se conhecer faz total diferença. Tem muitas pessoas que não se conhecem, por causa disso, chegam à beira do limite em muitos relacionamentos, às vezes no trabalho também. Porque quando você não se conhece, eu acredito que dificulta muita coisa, né, Thalita? É sobre isso que a gente vai falar aqui, porque tem muitas coisas que a gente pode aprender com a Thalita, mas eu quero uma live curta, uma live rápida e direta ao ponto, falando especificamente de uma parte de que levou ela a se conhecer melhor. Porque ela percebeu, começou a perceber, né, Thalita, que no seu casamento você e o seu marido não é igual. Parece clichê, mas isso levou eles a quase à beira do limite. Especificamente porque Thalita não conhecia seus pontos fortes e pontos fracos, né, Thalita? Vamos Sim. falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você fale especificamente, Thalita, aqui para as pessoas, da parte do seu casamento. Ela escreveu um livro que eu comprei, eu estou aqui com ele. Vou até pegar aqui rapidinho. Comprei vários para dar de presente também. Mas uma parte que me marcou muito nesse livro foi ela falando de quando ela não se conhecia, ela estava tentando fazer o melhor para o seu cônjuge, para o seu marido, impulsionando ele, mas não era a maneira que ele recebia. E é isso que é interessante, não era intencional. Ela estava, digamos que, deixando o casamento dela à beira do limite, mas não foi intencional. Ela queria simplesmente fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é impulsionar, né, Thalita? Que é algo que os ágeis fazem com muita facilidade. Pode falar, Thalita, senão eu vou falar aqui mais que você. Bom, então meu nome é Thalita Santos e quando eu casei, quando nós fomos morar no nosso apartamento, a gente percebeu que a gente era muito diferente. Então eu sou totalmente acelerada, acordo super cedo, ligada no 220, tudo é para ontem, tudo é urgente, tudo é no modo turbo, rápido, para ontem. Por Então, isso, ó, assim, meninas, ou homens também, porque homens estão acompanhando, vão continuar acompanhando, porque são casadas também com mulheres ágeis e mulheres casadas com homens ágeis, né? Então, olha só, por que eu dei o nome ágil? Porque de fato é a agilidade do Senhor. Eles são rápidos mesmo, comem rápido, tudo rápido, né, Thalita? Eu passei um dia com a Thalita e eu fiquei exausta. Tô brincando, Thalita. Corre pra cá, corre pra lá, não para um segundo. Pode falar, Thalita. e aí eu percebi que o meu marido era totalmente diferente de mim. Então, para ele, nada é urgente, nada tá com pressa, tudo é tranquilo, calmo, sereno, na paz do Senhor. E aí eu queria ser ele, eu queria trazer ele para mim. Então, para ele, por exemplo, ele era mais acomodado. Eu já casei, já tinha feito a minha faculdade, já estava quase entrando numa outra pós-graduação, já tinha estudado um monte. E ele estava tranquilo, na paz. E eu queria motivar ele. Vamos, a gente consegue, a gente vai crescer. Quando a gente tiver filho, nós não tínhamos filhos ainda. Eu preciso antecipar as coisas para poder ter um filho. Então eu queria tudo pronto. E na minha cabeça tudo tem que ser programado, tudo tem que ser organizado, planejado. E ele já era assim, pra quê? A gente vai fazendo, vai acontecendo, vai rolando. E Vai ficava dar na certo. Tipo assim, vai dar certo. Pra que pressa, vai mulher? Pra que isso? Pode calma. desacelerar um pouco. Olha só, ela é ágil,
clássica e ele é o tranquilo, que eu chamo de tranquilo, porque de fato eles são opostos. Opostos na velocidade de reação, ela é rápida, ele é mais lento, ele precisa pensar para poder agir. E de fato, ele se torna ainda mais lento porque a marcação da memória é úmida. A da Thalita já é mais forte, ou seja, isso faz com que ele. Pra que isso, mulher? Respira fundo, né, Thalita? Que respira fundo o quê? Eu preciso agir, tem muita coisa para fazer. Nada para uma ágil, assim, é tacar a gasolina no fogo, explode, porque é uma coisa que irrita muito. Então, você tá lá, atrasada, a pessoa tá lá, calma, tranquila, enrolando, e fala, calma, vai irritar mais. E aí, o que que acontecia? Eu tinha a tendência em explodir. Vamos, você é muito lerdo, você é pamonha, você não faz nada direito, e acabar. Mas na minha cabeça, não era falta de amor, na minha cabeça eu estava tentando impulsionar ele. Eu queria levar próximo nível. Eu queria que ele crescesse junto comigo. Só que eu não Perfeito. entendi. Eu quero pegar essa partezinha. Olha só, entender pessoas, é entender como ela funciona, entender o que ela está dizendo. Por exemplo, Thalita falou aqui que, como ágil clássica, ela chamava ele de lerdo, de pamonha. Não era a intenção de rebaixá-lo, era a intenção de impulsionar. Era justamente o oposto. Ela queria levá-lo a outro nível. Justamente eles são impulsionadores natos. Estar perto do ágil é escolher crescer. No entanto, a maneira como ela fazia, como existe aqui uma maneira é como se fosse um idioma. Ela está falando no idioma dela, no que para ela é natural. Tipo, ela foi criada numa família de ágeis. Deu uma ordem, ela cumpre, né? Assim, Thalita? Falou, Isso. faço lá. Mas ele não é assim, ele funciona de outra maneira. Essa maneira de falar só desanimava ele mais para ele sair do lugar que ela queria que ele saísse, porque ela quer obter resultados. O ágil quer resultados. Pode falar, Thalita? E aí eu percebia que quanto mais eu falava, mais eu gritava, mais ele se fechava. Menos ele queria conversar. E eu queria conversar porque eu queria resolver. E ele percebia que eu estava assim, aí que ele não queria conversar. E aí foram gerando os conflitos, foram transtornos. Aí chegou uma época quase a gente já não conseguia mais conversar, era só brigas, era só discussão. E eu, quanto mais falava, mais subia o tom, viu? Vamos resolver, vamos fazer. E ele, aí que ele se fechava, Veja a até sair. diferença aqui, Clara. Muito excelente, ali, suas colocações. A diferença entre o quente e o frio. É porque, assim, a gente está começando a apresentar esse conhecimento para você, talvez você esteja viajando. Você vai começar a se situar. Thalita escreveu um livro maravilhoso, é, Mapa dos Temperamentos, a Chave para uma Família Feliz. Thalita Santos, eu li, muito bom, excelente livro, você pode comprar. Eu vou lançar um livro agora, que é A Arte de se Relacionar, o Conhecimento que Transforma Relacionamentos. A minha a minha contribuição é mostrar como você funciona pensando em Deus. Porque aqui, olha só, ela é quente, ele é frio. O quente, ele se expande, ele quer resolver, ele quer falar para resolver. O frio, ele se contrai. É diferente de se expandir, ele se contrai. Quando ele é, digamos que, é desafiado ou chega num ambiente de muita agitação, a gente parece que se encolhe mais. A gente, em vez de se contrair um pouquinho, a gente se contrai. Aliás, se expandir, a gente se contrai. Então, isso dificulta muito o relacionamento. Quem não entende isso, acha que é pessoal. Assim como também acha que o Kate está fazendo isso porque, se fosse aqui um sensível, iria achar que não ama. Já o Sim. tranquilo, ele quer paz, então essa maneira de agir faz com que ele que desestabilize a maneira dele funcionar, porque ele está buscando paz. Se ele está gritando, já meio que ele fica totalmente fora de órbita, né, Thalita? Fica desestabilizado de alguma maneira. E introvertido. Os extrovertidos, eles se recarregam, eles se renovam com pessoas, em eventos. Por exemplo, um ágil se renova produzindo, fazendo algo, buscando resultado. Um alegre se renova, se restabelece, se sente energizado, por exemplo, com uma festa, com um relacionamento. A Já pessoa se expandindo, né? o sensível e o tranquilo, que são pessoas mais introvertidas, eles Perfeito. precisam de um tempo, precisa de solitude, precisam se estar sozinho. Para quê? Para recarregar a bateria. Então Desse jeito. ele trabalhou o dia inteiro, ele está num dia de trabalho com pessoas, ele cansa. Já Então ele precisa, cansou. Deus, me dá um minuto. Meu marido chegava em casa, o que que ele queria? Paz, porque ele estava o dia inteiro no meio de pessoas. Já era difícil pros frios, que é o tranquilo e sensível, justamente. Aham. Pode falar.
Só abrir aqui um pouquinho a janela para entrar um pouquinho de vento. Sim, pode falar. Tá com barulho aqui do lado, tá atrapalhando? Não, eu não estou escutando. Só mencionando aqui, ela usou extroversão e eu usei quente. Quente é um termo mais técnico, porém a extroversão ela é só uma parte dessa quentura. Mas, de modo geral, ela espelha essa propensão para fora, sempre para fora. O frio, que ela chamou de introvertido, porque o introvertido ele não dá para você ter uma dimensão do que é esse frio, mas é uma das coisas do frio. Essa baixa extroversão, ele é introvertido, ele concentra, ele não se expande, ele realmente precisa de estar sozinho. E no caso do marido dela, tem um trabalho já com pessoas, chega em casa precisando realmente recarregar as baterias. E não é discutindo que ele vai recarregar, não. Né, Thalita? Porque um quente, ele trabalhou o dia inteiro. Ele vai chegar lá, o extrovertido, o quente, aquela pessoa que é mais falante, mais comunicativa, ele vai chegar, ele vai querer o quê? Nossa, aconteceu isso, aquilo aqui. E aí, se ele casa com o frio, ele se relaciona com o frio fala, pelo amor de Deus, eu já tô cheia, o dia inteiro cheio de pessoas, deixa eu um pouquinho pensar. E aí Desse ele vai jeito. dele e a outra pessoa pensa assim: meu Deus, ele não me ama. Ele ficou o dia inteiro fora. Eu tô aqui querendo conversar, eu tô aqui querendo recarregar minha bateria social e ele não quer. Então, essas Desse diferenças. jeito. E não é falta de demonstração de amor, é só a maneira que nós funcionamos, como também vocês funcionam de outra maneira. E quando não se conhece, começa a falar dois idiomas, né, Thalita? Você fala um, ele fala outro, ninguém se entende. Tá tipo a Torre de Babel, uma confusão, porque realmente, para o frio é muito mais natural, é uma necessidade nossa, precisamos pensar. Porque justamente a gente falou agora quente, frio, extrovertido, introvertido. O quente, ele não tem muita necessidade de ficar pensando para agir. Já o frio, ele precisa disso. Ele se volta para o mundo interior, vai gastar muito tempo refletindo para depois agir. Então, só que nessa troca de velocidade, essa marcha aí, né, Thalita, dá muito problema, É, né? assim, os quentes não tem um filtro aqui, ó. Falou, pensou. É automático, É vai falando. automático, é a natureza. Você tem que Os se administrar, mas assim, não é fácil, né, Thalita? Porque não é a natureza. vai amadurecendo e aprendendo a controlar através do esforço. Os frios não. Recebe, aprofunda para depois devolver, se devolver, Se se falar. devolver, viu? Desse jeito. Ele se aprofunda e fica no mundo dele e às vezes as outras pessoas não sabem. Então, o que Desse o jeito. quente controlar e não falar, os frios têm que aprender a receber, pensar, refletir e falar sobre o que pensa, porque o outro não sabe. Não E sabe. muitas os frios se passam por indiferentes porque acham, os quentes acham que eles não amam, porque eles não falam, eles não reagem, eles se Desse fecham. jeito. E para os frios, acham que os quentes não amam porque ele é grosso, porque ele fala demais, Isso, mas tá isso. querendo se relacionar. Desse jeito, desse jeito. Eu me sinto assim, muitas vezes, acuada, fico encolhida. E às vezes eu quero falar, mas não consigo. Parece que tem algo que me tapa, assim. Às vezes eu quero resolver, eu quero dizer, mas tem algo que me sufoca, eu não consigo. Especialmente quando sob pressão. Então, realmente, não se relacionar, quando a gente não se conhece, eu não sei por que eu sou assim. Eu queria ser como você, falar com facilidade, dizer o que gosta, o que não gosta. É tão difícil para mim dizer que eu fiquei triste com isso, que isso me magoou. É como se estivesse tirando um guindaste em cima de mim. É tipo assim, E é o cúmulo do. Tipo assim, eu vou vencer o gigante. Pode falar, Thalita. já é tão difícil não falar. Se eu não gostei, o meu natural é falar, viu? Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Só que o que agora? Eu preciso aprender a modular o meu jeito de falar. Então eu não vou ser fria, eu não passo a ser fria, mas eu aprendo a me controlar. Eu aprendo a controlar as minhas emoções e a modular o jeito de falar. Eu posso pedir para você, pega isso aqui para mim. Eu posso falar, por favor, você pode fazer um favor para mim te pegar? Então, o teu jeito de falar, que a gente vai aprendendo, não é natural, mas é através da personalidade que a gente vai se modulando, através do esforço. Não é natural, é através do esforço, mas com o tempo eu vou aperfeiçoando, eu vou melhorando e eu vou sendo treinada para isso. Perfeito, Thalita. Excelentes suas colocações.
E justamente para a gente encerrar aqui, porque eu não quero que a live seja muito longa, porque eu quero chamar a Thalita aqui mais vezes, eu não quero que ela se canse. Se bem que ela é ágil e tem muita força, corre muito. Ela não se cansa, não, mas eu quero que a gente venha outros momentos aqui, porque eu quero que ela fale do relacionamento. Ela tem um filho ágil e um alegre. E é desafiador lidar com ambos, porque ambos têm. Talvez é mais fácil para lidar com o ágil, porque ela conhece como ele funciona. Já alegre é uma outra maneira. Ambos são quentes. Então, só para a gente terminar aqui, você notou que falamos de diferenças de velocidade. Ela é quente, o marido é frio, ou seja, o frio ele é mais lento, o quente ele é mais rápido. Seria extroversão, o quente, o frio ele é introvertido. É uma das facetas. Maneiras diferentes de funcionar que trouxe o que para ela? Desafios, conflitos. Mas no ato de se conhecer, fez total diferença. Ela conseguiu tirar o casamento de onde estava, que estava à beira do limite, e tirou dessa beira, digamos assim. Eles agora funcionam de maneira muito mais. Eles conseguem se entender, né, Thalita? Conversar. Parece que hoje ele chega em casa, conversa, você é a psicóloga dele, né? Se abre, né? Fala com você, porque isso para nós é muito difícil. Se você, olha só, considere um privilegiado, e se a gente se abrir nosso coração, porque o frio ele tem dificuldade de se abrir, né? Para os quentes é mais fácil falar porque a extroversão lhes cabe. Já para nós, os frios, a introversão nos cabe, é muito difícil comunicar. Veja que se conhecer fez total diferença. A Thalita passou a se conhecer e ela falou aqui: eu passei a administrar as minhas fraquezas. Ela não mudou a quintura. E é isso que eu quero falar para vocês. A quintura não muda, vai morrer até ficar velhinho. No céu não vai ter problema. A Thalita é uma cristã séria. E é o conhecimento do Senhor também que faz ela ser uma mulher diferente, uma cristã na sua casa. Mas se conhecer, esse autoconhecimento é uma matéria de adoração a Deus. Se ela não se conhecesse, Thalita, me diga só me responda uma coisa. Se você não se conhecesse, continuasse agindo simplesmente como você funciona, sem levar em conta como seu esposo funciona e como seus filhos, como é que estaria sua família hoje? Só projete aí. Não estaria. Não Porque estaria. ele Excelente. falou para mim e falou: eu não quero mais. Não é falta de amor, mas eu não me sinto o homem da casa, eu não me sinto valorizado, eu não me sinto respeitado, eu não consigo mais agir. Eu tô entrando num caos que eu não consigo e eu não consigo falar. E para mim foi um, tipo assim, eu não esperava, porque ele nunca falava. E quando ele falou, ele Se me desabou. assustou. E aí eu falei, mas nossa, tá tão feio assim que eu não tinha essa noção. Porque Essa eu tava brincando. dimensão. Ela Então, queria motivá-lo, ela que estava demonstrando amor, mas ele não entendia isso. E aí ela se assustou com aquela atitude, aquela reação dele de tipo, dar um basta. Mas como assim um basta? Pra mim tá tudo bem, tá tudo caminhando como deveria caminhar, né, Thalita? e como, por exemplo, como uma ágil, a minha tendência natural era falar assim, tá bom, tchau, bye, benção, sou nova, não tinha filhos ainda Olha nessa época. só. Eu arrumo outro e tá bom. Mas Simples como cristã, assim, vida que segue, né, Thalita? Vida que segue. Mas como ia fazer cristã, isso. Mas como cristã, não foi isso que Deus planejou para mim. Eu tive escolha, eu casei porque eu escolhi. Eu pensei, então não é assim. O problema é que a turma trata o divórcio hoje como algo assim descartável. Se não tá bom, eu troco, se não tá bom, eu pulo, e não se resolve. E aí você vai encontrar outro que pode ter o mesmo problema, e se você não isso, aprender a lidar, não aprender a exatamente. tratar, você não vai resolver. Perfeito. Então, procurar Vai me só conhecer acumulando, né, Thalita? Problemas. é Ela um foi terapeuta. muito corajosa, viu? Vocês que são ágeis, vocês sabem como é difícil ceder, como é difícil. Eu preciso mudar, chegar esse momento, né, Thalita, dizer eu preciso mudar, é muito desafiador para vocês se reconhecerem, se verem nesse lugar. E ela usou esse potencial que ela tem para poder realmente transformar a sua família. Pode dizer, Thalita, Os ágeis são muito autossuficientes, então não depende autossuficientes. de jeito nenhum. O meu salário na época era muito maior que o dele. Então eu não precisava dele financeiramente, emocionalmente eu já me bastava. Olha só, financeiramente ela não precisava dele, emocionalmente é uma coisa que eu acho incrível nos Agis. Eles são fortes, assim, em muitos aspectos, porque Deus deu aquela força mental, deu força física. Só que, claro, chega um momento que Deus quer que você faça o que Ele quer. E você tem que se rebaixar ao Senhor, à vontade dele, como ela disse aqui, o plano de Deus para a vida dela era a família. E ela então teve que priorizar isso, mas não foi fácil, né, Thalita? Foi uma luta cruel.
Aqui uma mulher de carne e osso, com batalhas, com lutas, mas que no ato de se entender, pode falar, Thalita. Eu tive que lutar contra a minha vontade, contra o meu ego, porque para mim, naturalmente, era muito mais fácil. Eu era nova, eu era jovem, eu não tinha filhos. Nessa primeira crise de diferenças assim, falei, não, arruma outro. Mas aí eu caí. Eu sou cristã. Meu pai tem um casamento de 40 anos, eu não nasci para isso. Então, eu tenho que ver realmente o que está de errado em mim. Será que realmente eu sou grossa? Será que realmente eu sou muito mandona? Será que realmente eu tenho sido muito estúpida, muito gritona, muito mandona? Será que se eu continuar desse jeito eu vou dar certo com alguém? E eu comecei a me conhecer, buscar, entender por que ele é assim, por que eu sou assim, por que a gente causa tanto atrito. Será que é falta de amor? Que eu na minha cabeça, eu a amo, porque eu tô tentando. E ele falava, não, não é falta de amor. Mas eu não consigo mais lidar. Então, muitas vezes, muitos divórcios, muitos rompimentos acabam não por falta de amor, mas por falta de respeito, por falta de comunicação, por diferenças que têm rompido os relacionamentos. E essas diferenças podem ser complementos, não rompimento. E entender isso é fundamental. Perfeito, você falou, encerrou aqui com chave de ouro, justamente isso. As diferenças não são, queridos amigos, homens, mulheres, não são para nos destruir, são, na verdade, o plano de Deus para nos completar. O que falta no esposo da Thalita, que é tranquilo, tem nela, e o que falta nela tem nele. Ela é veloz, ele é mais desacelerado. Ela é acelera Robinho, ele desacelera Robinho. E aí vão se ajustando, encontrando o equilíbrio. Ela precisa dele, ele precisa dela. Porque imagine só, um tranquilo, a melhor coisa para ele é ter uma rádio na sua vida. E de fato eu vejo muitos casamentos dessa conjuntura no meio cristão, por onde eu vou. Eu viajo o Brasil todo, pastores, esposas, eu vejo muito essa união de ágeis com tranquilos. Eles são literalmente opostos em velocidade e em marcação da memória. Enquanto ela lembra de tudo, ele não lembra de quase nada. Eles não lembram nem o que comeu ontem, né, Thalita? A menos que seja algo que realmente marca, mas assim, de modo geral, eles realmente não lembram muito. E olha só, ele mesmo sendo tranquilo, chegou um momento que ele falou para ela e disse palavras que ela nunca nem imaginava, que tipo, eu não aguento mais. Mas ela então começou a se conhecer e aí isso fez total diferença, né, Thalita? Isso é uma administração diária, né, Thalita? Não é algo que você vence hoje e pronto, é pro mês todo, né, Thalita? É algo diário, né? Tipo assim, contínuo, a O luta, que a batalha. O amadurecimento não é eu durmo hoje e acordo amanhã transformado. É diário, é um esforço. Então, todo dia eu percebo, eu tô sendo grossa, eu tô sendo chata, controlo, respiro. Aí você vai aprendendo todos os dias. Então, com o marido, com o jeito de falar com as pessoas, quando você se conhece, você muda a forma com o mundo. E hoje eu percebo que eu aprendo com ele a ser mais prudente, a ser mais sensata, a Ah, que escutar, fofo. a ser mais empática. E ele acelera. Eu acelero. Acelera. Ele hoje, inclusive, tem um cargo excelente na empresa onde ele trabalha. Eu sei que tudo isso faz parte também do seu impulsionar. Porque quem está perto dos agentes, não cabe a mediocridade estar perto dos agentes. Escolher estar perto deles é escolher estar perto do fogo impulsionador do Senhor. Eles são fogo purificador. Realmente, as críticas, muitas vezes, eu demorei a entender isso. Mas assim, eu estou estudando pessoas, estou nesse lugar de estudar pessoas e hoje eu compreendo. Críticas são, na verdade, a maneira que eles estão comunicando, querem fazer você crescer. É para o seu bem. Eles não estão fazendo isso para eles, é para você. Então, se você aproveita esse potencial, você vai longe. Então, hoje eu entendo que eles são como. Eu acredito que o balão, aquele balão que sobe, eles têm um fogo, tem algo ali que controla pelo fogo e aquele balão sobe. Então, eles são esse fogo para impulsionar você. Se você reconhecer isso, que eles vêm da parte do Senhor, inclusive eu escolho amizades ágeis intencionalmente, porque eu quero crescer. Eu não quero ficar estagnada, eu quero eles na minha vida para me impulsionar. E Thalita é uma dessas ágeis que me impulsiona. Isso aqui não tá bom, precisa melhorar, né, Thalita? Faz isso melhor, coloca legenda, faz isso. Então, quando a gente entende como eles funcionam, você entende o propósito deles na Terra. Eles têm esse propósito de Deus na Terra, impulsionar, fazer crescer, impulsionar. São impulsionadores natos. No seu lar, na sua casa, no trabalho, onde quer que eles estejam, na amizade, em qualquer lugar que eles colocarem eles vão fazer isso. Quando você entende isso, que não é algo pessoal, faz total diferença. Então, eles têm um propósito no mundo. O Senhor não faz nada com erros.
Isso aqui é a maneira como eles funcionam, eles não escolheram, são a imagem do Senhor. O que cabe a eles é a responsabilidade de administrar os pontos é, que precisam de melhoria, né, Thalita? Para se relacionar melhor com o outro, porque de fato críticas de maneira exagerada podem às vezes afundar, especialmente se o outro não está entendendo, né? Se o outro está entendendo, tudo certo. Mas se não, e os filhos eles tinham tendência de, parece que se encolhem mais, parece ratinho assim. A gente vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, com cada grito, cada impulsionamento que vocês dão. Mas quando a gente entende o propósito, aí faz total diferença. E Thalita entendeu isso, como também o esposo dela tem compreendido como ela funciona, né, Thalita? Os filhos também, eles estão nesse lugar de aprenderem. A mamãe tem um jeito, o papai tem outro. E numa próxima live eu quero chamar ela aqui, eu quero falar sobre esse relacionamento com essas crianças. Se eu não voltar também a continuar falando sobre esse assunto que é tão importante, eu fiquei muito impactada com o livro dela. Vão até o perfil dela, mas vou colocar aqui embaixo. O livro dela é maravilhoso, assim, um testemunho de vida de alguém que se entendeu e por causa disso ela então pôde tirar o casamento que estava à beira do limite e trouxe para uma outra direção. Hoje ela colhe os frutos disso, né, Thalita? Mas é uma escolha diária, né, Thalita? Sim. É Não algo é contínuo. muda. Ela, A raiz que a gente fala que o cabelo. Você pode fazer progressiva. perfeito. Se você deixar, ela cresce de novo. Então, é diariamente. É É diário. autocontagens, os mais quentes, tem que acordar de manhã e falar, Senhor, me dá domínio próprio, me dá. Porque não é fácil. Não é Então, é fácil. trabalhar. E você ter sensibilidade de perceber. Hoje eu tô mais irritada. Então, hoje eu vou ter que tomar mais cuidado. Mas Hoje cuidado. há coisas que podem me fazer explodir, que podem me fazer brigar. Então, a gente vai se conhecendo. E aí, Perfeito. cuidado sempre para não levar para o pessoal. Então, eu também, como ágil, eu preciso aprender a falar. Eu posso criticar, que às vezes nem é crítica, mas é incentivo, só que com jeito. Porque se eu falar para você, pelo amor de Deus, seus vídeos tão horrorosos, como que você faz isso? Nunca, a pessoa não vai te É, escutar. é. Então, sempre lembrando, ágil, a gente sempre elogia primeiro para depois a gente dar uma sugestão. Então eu fui aprendendo isso. Olha, eu gostei disso, eu gostei daquilo, mas esse aqui pode melhorar um pouquinho. Então é jeito de falar. Perfeito. Inclusive, eu percebi isso assim, poxa vida, se a pessoa só fala o que eu preciso melhorar, o que, que eu sou para ela? Começa a me sentir insegura. E aí, na mentalidade do sensível, que a gente falou muito do tranquilo, o frio tranquilo, mas existe o frio sensível, que a marcação da memória é mais forte, que é o que a gente compartilha, a marcação da memória é forte, eu absorvo. Aí eu penso, poxa, eu não tenho valor para essa pessoa, porque ela só fala o que eu preciso melhorar. Mas aí faz total diferença o que você falou. Se elogia para depois dizer o que precisa melhorar, aí muda tudo, abre portas. E realmente, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, com certeza usufrui. E os atos não é intencional, eles realmente amanhecem com muita energia, muita força. Foi Deus que deu, só que foi quebrado pelo pecado. Então isso meio que desestabilizou. Só que foi plano do Senhor dar a eles mais energia. O que é ira? Ira é uma energia para resolver o problema. E não existe ninguém mais focado em resolver o problema do que eles. Eles querem resultados. Então eles já amanhecem com muita energia, muita ira. Só que isso foi afetado pelo pecado. Então há uma desestabilização na maneira de falar, não é equilibrado. No entanto, a intenção do coração deles muitas vezes é nos ajudar. Só que quando isso não é compreendido, aí começa a ter muito ruído nos relacionamentos. E realmente o ágil é conhecido, pelo que eu tenho estudado de maneira geral, por em muitos momentos conseguir romper os relacionamentos. Isso nem é intencional, ele está fazendo para melhorar aquela pessoa. Às vezes a pessoa pega aquele conselho que ele deu e se sai muito bem no trabalho, não vem, não volta para agradecer, foi ele que deu, mas por que muitas vezes? Por causa da maneira de falar, né, Thalita? Que às vezes a gente perde esse direito de estar com aquela pessoa, porque relacionamento realmente exige ali um joguinho de cintura, né, Thalita? Sim, total. Total, né? E ela agora com três em casa, olha só, ela tem um tranquilo, o marido, tem a Alegre, a menina, que foi a primeira filhinha dela, e ela tem um ágil clássico, viu? Um menino fortão, muito forte, parece um leão, né, Thalita? Literalmente um leãozão, assim, desse tamanho, mais forte. A gente vê a força do Senhor na vida dele, porque ele não escolheu ser como é. Foi Deus que escolheu, o Senhor tem um propósito para a vida dele. Excelente, Thalita, eu queria passar mais tempo contigo porque assim, eu tenho muito a aprender. Só que eu realmente não quero deixar essa live longa, porque eu quero chamar você aqui mais vezes. A gente vai estar juntas em outros momentos. Eu aprendi muito com você, continuo aprendendo.
Você é uma bênção para muitas vidas. Ela hoje inspira, gente, muitas vidas, viu? Muitos casamentos que estão à beira do limite, igualmente por ter entre eles um quente, seco, e também um quente e outros relacionamentos que ela continua abençoando, porque ela conhece as quatro forminhas, e conhece muito bem, viu? E o livro dela não vai falar só sobre ela, vai falar sobre outros também. E você vai aprender muito. Então, o mapa dos temperamentos, a chave para uma família feliz. Thalita Santos Vieira, do Santos Vieira. Muito bom o livro dela. Eu li e recomendo. Você com certeza vai ser abençoado. Então, Thalita, a gente se vê em outro momento, se Deus quiser. Eu aguardo você aqui novamente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Que Deus te abençoe infinitamente. Foi um prazer estar aqui. E você que está aqui nessa live sempre busca. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me entender. Eu preciso reconhecer quais são as minhas habilidades naturais, quais são as minhas fraquezas, o que eu preciso aprender a controlar, para assim eu conseguir amadurecer e em busca do alvo, prossigo para o alvo. E esse alvo de amadurecimento, de buscar ser melhor, de buscar me aperfeiçoar meus relacionamentos. Então, eu sempre falo que é autoconhecimento para o amadurecimento. Se eu não me conhecer, eu não consigo amadurecer. Perfeito. É melhorando a nossa humanidade que a gente aperfeiçoa a espiritualidade. Elas andam juntas. Se você não se conhece, com certeza você não está cumprindo os dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, porque nós somos imagem do Senhor. A maneira como funcionamos não é mera obra do acaso, é na verdade projeto do Senhor e você vai encontrar o seu propósito entendendo também como você funciona. Que Deus nos abençoe, Thalita. Um prazer falar com você. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Deixa eu ver.